Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com seus negócios, que esteja tudo em paz com a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta oportunidade. Mas antes da palavra, eu quero pedir que você, se não o for ainda, se inscreva em nosso canal Palavra de Sabedoria, acione o sininho das notificações e também divulgue e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. E após assisti-lo, se você gostar deste vídeo e se esta mensagem falar ao teu coração, você deixe o seu like aí, que nos ajuda bastante. Vamos lá então à palavra de hoje? Bom, hoje eu quero falar com você o seguinte, quero ler um texto, um versículo que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 2, que diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre olhando para Jesus. O crente, ele precisa sempre olhar para Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos numa caminhada cristã. E esta caminhada cristã, ela se inicia a partir do momento da conversão de qualquer pessoa. E ela terminará somente quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja ou esta pessoa partir para a eternidade, morrer em Cristo e partir para a eternidade. Então, a caminhada cristã, ela termina, dessas duas formas. Ou Jesus volta para buscar a sua igreja, ou a pessoa parte desta terra em Cristo para estar eternamente salvo. Mas durante esta caminhada, nós temos que enfrentar várias dificuldades, vários obstáculos, e precisamos transpor várias barreiras. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala com muita seriedade sobre a importância de nós estarmos sempre olhando para Jesus. O verbo olhando aqui está no gerúndio, que mostra uma ação continuada, uma ação que está em andamento, e que está se desenvolvendo. Não é olhar para Jesus e parar de olhar. Não é olhar para Jesus daqui a alguns dias. Não, é olhando para Jesus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O termo grego para o verbo olhar aqui, que está no gerúndio, olhando, ele significa tirar os olhos de qualquer outra coisa e fixá-los numa coisa só. É isso que o autor ele está querendo nos passar. Então nós devemos tirar os nossos olhos das demais coisas e fixá-los em um alvo só, que aqui no caso é Jesus Cristo. Então, durante a nossa caminhada, nós passamos por alguns problemas, dificuldades, enfrentamos várias coisas. E nós precisamos tirar os olhos de várias coisas durante a nossa caminhada cristã. E devemos fixá-los somente em Cristo. Eu quero trazer aqui 3 coisas. Lógico que existem mais, mas 3 coisas que nós precisamos deixar de olhar para elas e olhar para Cristo.
A primeira coisa que eu quero falar é que nós precisamos tirar os olhos e não olhar para elas, né, de uma maneira que viemos a nos desviar, as dificuldades, ou são as dificuldades. Nós passamos por muitas delas, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dificuldades. O próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: aquele que deseja viver em Cristo, viver em piedade, viver piamente em Cristo, ele vai sofrer alguns tipos de perseguições. Então Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele nos dá uma esperança quanto a vencer essas dificuldades. Versículo 8, capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se você em algum momento esteve olhando para as tribulações, as perseguições, as dificuldades da vida e passou pela sua cabeça em parar e em abandonar a Cristo, abandonar a vida cristã, Paulo, ele te dá esta esperança, que aquilo que você passa aqui, seja o que for, não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para as lutas, olhe para Jesus, e Jesus te levará até o final da caminhada. Então, a primeira coisa que nós devemos tirar os olhos são as dificuldades. Não devemos olhar para elas. Precisamos saber que nós temos um Deus no céu que cuida de nós. A segunda coisa que nós devemos tirar os olhos são os erros dos demais cristãos. Hoje nós temos uma tendência de deixar de olhar para nós e olhar para o erro alheio, né? Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano se dizia um homem de Deus, fulana se dizia uma mulher de Deus. Eu quero dizer para você que o único ser que não erra é Deus. O único ser, a única pessoa que não erra é Deus. O único homem que viveu na terra, que cumpriu toda a lei e na sua boca não se achou nenhum tipo de erro, de pecado, foi Jesus Cristo. Então nós não devemos olhar para os erros alheios, né? Aí Paulo, ele escreve ainda na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele escreve o seguinte, que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós, cada cristão, dará conta de si mesmo a Deus. Se alguém caiu em pecado, se alguém abandonou a fé, não olhe, não tire a sua visão de Cristo e coloque no erro do seu irmão. Não tire a sua visão de Jesus e coloque na falha do seu irmão, porque isso pode levar você a se desviar também da presença de Deus. Tomemos cuidado, cada um de nós deveremos dar conta de nossa vida a Deus. Se eu vejo o erro de um irmão, se eu não puder ajudar esse irmão, então eu também não posso olhar para ele e desvirtuar minha vida cristã porque alguém que eu confiava me traiu, alguém que eu via nele alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, me decepcionou. Então, se eu olhar para essas coisas, a minha fé não está em Cristo. A minha fé está naquele irmão e naquela irmã. Por isso o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, deixe o erro do irmão de lado e prossiga em frente, prossiga para o alvo, olhando para Jesus. A terceira coisa que nós devemos tirar os olhos, né, e fixá-los em Cristo, é dos prazeres do mundo.
Então, o mundo tem muitas ofertas para nós. O mundo tem várias coisas que são boas aos nossos olhos, que trazem prazer à nossa carne, que trazem alegria para a nossa natureza pecaminosa. Porém, se nós olharmos para os prazeres do mundo, nós vamos tirar os olhos de Cristo. E nós não podemos esquecer que este verbo olhando, ou o verbo olhar aqui está no gerúndio, olhando, ele significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo próprio, fixá-los numa coisa só, que no caso aqui, na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha um cooperador que caiu nesse erro. Ele escreve na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Esse Demas, ele olhou para os prazeres da terra, ele olhou para os prazeres do mundo, e ele deixou de olhar para Cristo, deixou de seguir o exemplo de Cristo, deixou de fixar os seus olhos em Cristo e olhou para o presente século, olhou para os prazeres deste mundo e, infelizmente, ele se desviou de Cristo. Nós temos um exemplo também da mulher de Ló no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que desobedeceu a ordem de Deus de olhar para frente e não olhar para trás. Ela olhou para trás. A Bíblia não deixa claramente explícito o motivo que a fez olhar para trás, mas nós podemos entender que parece que o coração daquela mulher estava em Sodoma e Gomorra, estava nos prazeres, estava talvez na riqueza que eles tinham ali, mas o coração dela não estava perfeito diante de Deus, por isso talvez a levou a olhar para trás. Então nós precisamos tirar os olhos dos prazeres do mundo e fixá-los em Cristo. Nós não podemos olhar para as dificuldades, nós não podemos olhar para os erros dos demais irmãos e muito menos olhar para o mundo. Nós devemos olhar fixamente para Cristo. Espero que esta palavra tenha te abençoado e que você possa ficar firme olhando para Jesus, o autor e consumador da fé.